Sejam bem-vindos ao programa Insights com o Dani Dutti. Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, tem programa novo no canal. E hoje a gente veio falar sobre a magia do Natal. Essa época é muito deliciosa. Eu amo Natal, você ama Natal? Quem não ama Natal, não é mesmo? Decoração por aí, Papai Noel, presentes e compra aquilo. Comida! Um cheirinho aí de Natal pelo mundo inteiro. Mas essa magia do Natal? Eu queria muito que perdurasse o ano inteiro, mas será que é possível? A gente vai conversar hoje com Nelson Cunha, um querido, ele é terapeuta do biomagnetismo e ele também aí é modulador do campo informacional. Uau, o que é tudo isso? Ele é incrível, é um querido, é uma honra tê-lo aqui, eu tenho um respeito imenso e uma admiração aí sem igual por ele. Seja bem-vindo, meu querido! Satisfação é minha. Quem se sente honrado de estar presente aqui sou eu, viu? Estar junto com você, uma pessoa que eu tenho muita estima também, muito respeito e consideração pelo teu trabalho. E estamos aqui hoje para tentar trazer uns conceitos aí bastante interessantes, né, sobre o Natal, sobre frequência, energia, campo informacional, podemos dar uma explicação breve. E é uma honra estar aqui com você. Querido. Gente, mas é terapeuta né, que trabalha com biomagnetismo e modulador do campo informacional. Uau! O que é isso que você faz, Nelson? Conte-nos, né? Fale para esse pessoal que está nos assistindo, o que você faz? Tentando resumir um pouquinho, né, eu sou terapeuta bioquântico, que a gente trabalha com uma associação de várias técnicas e trabalha principalmente com campos magnéticos, através de campos magnéticos para trazer um equilíbrio daquilo que nós chamamos de corpo bioplasmático. Dentro da nossa terapia, corpo bioplasmático é essa somatória que é o ser humano, essa totalidade que é o ser humano, que é um corpo carnal, um corpo físico, né? Mas também é um corpo emocional, mental, vibracional, energético, essa somatória que se espraia além dos limites da pele, é o que nós somos. E quando vamos olhar aí para os desequilíbrios que o ser humano traz, provoca na sua vida, precisamos dar esse olhar mais global e adotar várias técnicas para atuar nas várias esferas frequenciais do ser humano. E também como modulador de campo informacional, nós partimos do princípio que toda e qualquer manifestação tem um campo informacional, e esse campo informacional são justamente essas informações que definem aquilo que está manifestado. No momento que você consegue trabalhar, modular, incentivar, moldar esse campo informacional, nós conseguimos mudar aquilo que está manifestado. Perfeito. Então podemos trazer para a vida da pessoa algo que ela queira ou tirar da vida dela algo que ela não queira. Perfeito. Através da modulação de campo informacional, que tem toda uma técnica e que inclusive a gente hoje usa um equipamento de alta tecnologia que potencializa isso através de ondas escalares. Uau! Eu falo, gente, o trabalho do Nelson é fantástico, cientificamente comprovado, é incrível e realmente com resultados efetivos. Eu falo que essa questão da informação, a gente brinca que é o Wi-Fi, né, que a gente cria em diversos ambientes, de gerações. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, porque antes eu quero entrar nesse assunto do Natal, saber o que isso tem a ver com isso, né, que o Nelson vai trazer brilhantemente essa explicação. Nelson, querido, eu queria saber então, vinculado um pouquinho ao que você conhece, mas eu quero saber seu ponto de vista, sua ótica sobre a magia do Natal. O que é isso para você? Como você vê essa representatividade na vida das pessoas nessa época do ano? Perfeito. É uma pergunta bastante interessante. Eu acho que é uma época bastante propícia para a gente repensar esses conceitos. O próprio termo Natal, ele traz todo um conceito que, na realidade, se a gente for buscar, ele nasceu lá na antiguidade, através de festas pagãs, e ao longo do tempo ele veio sendo modulado, digamos assim, até o momento em que ela foi, pela Igreja Católica, trazida a ideia de Cristo dentro da festa. Na época, a festa ela tinha o objetivo de festejar o início do inverno. Você veja, aqui a gente é no início do verão. Não tem nada de inverno por aqui. Exato. Depois foi introduzida a ideia do presépio, que mais tarde foi traduzida também a ideia da árvore de Natal. A árvore de Natal foi para o Martinho Lutero que trouxe a ideia da árvore de Natal. E depois Papai Noel, né, que depois surgiu também. Então foi ao longo da história foi sendo agregado vários conceitos. E em essência não tem nada a ver com o nascimento de Cristo, porque até hoje também não se sabe exatamente em que data que Cristo nasceu. Porém, é interessante que se nós formos analisar o Natal sobre essa ótica, a gente pode imaginar e dizer que o Natal é apenas um comércio, né, algo só para poder vender, e muitas pessoas acabam olhando, alguns, né, agora olhando para o Natal e desvalorizando, né, não validando o Natal.
Porém, o mais importante que eu vejo sobre a minha ótica, o Natal ele é importante porque ele é um momento da gente ativar, incentivar o nosso lado mais lúdico. E nós somos seres lúdicos, né? Através do lúdico aí que nós temos a nossa criatividade, Perfeito. a imaginação, a criação das coisas vem do lúdico. Sim, perfeito. Né? Ideias de solução, né? Projeções. Perfeito. Perfeito. Não obstante, como nós comentamos há pouco, o ser humano tem a capacidade de criar de tudo, né? De imaginar de tudo. Até o que não precisa. A Exatamente. gente cria problema, não é mesmo? Mas toda mudança, todo avanço tecnológico, ele está nesse lado criativo, nessa visão. Então, quando fala em magia do Natal, é importante a gente observar isso, porque o próprio termo magia, nós estamos nos referindo a esse lado mais interior de cada um de nós, mais voltado para esse lado mais criativo, mais imaginativo, e que é muito importante. O ser humano sem esse lado ativado, Sim. não há progresso, não há desenvolvimento, não há manifestação, não há criação. Perfeito. Né? Na minha cabeça, a própria criação do universo, ela iniciou nesse lado lúdico, criativo. Então é muito importante. O Natal ele é algo que traz esse novo conceito, ativa nas pessoas. E a gente observa que é justamente essa ativação do lado lúdico que promove nas pessoas uma certa mudança de frequência, de sensação, de percepção das coisas e ativa esse lado mais da amorosidade, né, do contentamento, da alegria. Né? Amorosidade, contentamento e alegria, acho que é uma coisa que fica bastante evidente. Fica. Do Próximo compartilhar, do cuidar, da troca, né? O respeito, a aceitação. Nessa época as pessoas às vezes, em nome do Natal, procuram se reconciliar com o outro. Então, e aí resumindo tudo isso, é importante a gente observar que o Natal tem essa capacidade, né, de ativar tudo isso em cada um de nós para que possamos elevar essa frequência, não só a nível pessoal, mas a nível mais coletivo. E aí é que está o grande lance, né? Que a gente pode estar falando um pouquinho sobre isso depois. Quero saber, porque aí tem a ver com o seu trabalho, para a gente entender um pouquinho mais. Gente, o Natal é essa época, como você falou, de compartilhar, de confraternizar, as pessoas ficam mais próximas, ficam mais flexíveis, com mais amabilidade. Eu gostaria de viver essa época o ano inteiro. Aí, eu queria entender, por que a gente não pode viver Natal o ano inteiro, Nelson? No próximo bloco, o Nelson vai falar pra gente se é possível ou não a gente viver o Natal por todo o ano que aí tem. 2022 tá aí, será que é possível? Fiquem, a gente volta no segundo bloco para esclarecer tudo isso pra você e tirar algumas outras dúvidas e trazer muitas dicas. Já se inscreve, já deixa o like, chama todo mundo! O grande campeão mundial e atleta da seleção brasileira Marcos Ferreira, em parceria com o Clube dos Ingleses, está desenvolvendo a modalidade de beach tênis. Em um espaço mais aconchegante, com estacionamento, vestiário e toda a estrutura de um grande clube, as aulas são realizadas às terças e quintas, no período noturno e quartas e sextas pela manhã. Pessoal, estou aqui no Clube dos Ingleses, uma quadra maravilhosa que vocês estão vendo. Faço o convite aí para todos, vim conhecer essa quadra, experimentar as aulas, fazer parte dessa grande equipe. Aqui é Marcos Ferreira. Um abraço. Estamos de volta aqui, programa Insights com Dani Dutti, hoje com um tema que eu adoro. Quem não adora o Natal? Essa magia gostosa do Natal, esse compartilhar, ganhar presente, dar carinho, ter esperança. Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre esse histórico do Natal. Por que não dá para viver o Natal o ano todo? Eu quero que o Nelson me responda essa pergunta, porque seria incrível se a gente pudesse ter essa sensação o ano todo. E por que a gente só espera o final do ano, Nelson? Com certeza seria excelente. Mas para a gente abordar um pouquinho essa questão, vamos buscar eu trouxe aqui até alguns dados, alguns números. Como nós trabalhamos com campos informacionais, com modulação, nós também utilizamos uma certa técnica de fazer algumas medições para analisar os campos informacionais, para ver de que forma podemos modulá-los, né? Para mudar a nossa realidade. Através da modulação do campo informacional, nós modulamos a nossa realidade. Então eu trouxe alguns números que eu acho que é interessante para a gente enriquecer aqui o assunto. Através de um equipamento que nós possuímos, nós conseguimos medir o tipo de frequência que um grupo, uma pessoa, um grupo de pessoas emanam
E essa frequência está diretamente ligada a esse conjunto emocional, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, como eu vejo as coisas. Isso tudo forma uma frequência específica. Cada um de nós temos uma frequência única. E graças a Deus que é assim. Que são os hertz que a gente fala. Podemos até medir isso em hertz, né? Ok. Podemos até medir em hertz. É muita ciência, né, gente? Muita ciência. Então, através desse equipamento, eu fiz algumas medições bastante interessantes. Para que a gente tenha uma referência dessas medições, então vamos imaginar assim. O que nós procuramos medir foi o nível de amorosidade, alegria e contentamento de um grupo social que eu escolhi como sendo, por exemplo, Baixada Santista. Ok. Então pegamos aqui o grupo informacional, o campo informacional da Baixada Santista e fizemos uma medição como é que está o nível de amorosidade, alegria e contentamento, os três juntos. E aí? A referência, só para a gente ter uma referência, imaginemos que se isso estivesse no ápice, seria 100%. Tá bem. Ok? Então eu trouxe alguns números interessantes. Para você ter uma ideia, em junho de 2021, esse campo, essa energia de amorosidade, alegria e contentamento da Baixada Santista estava em 30%. 30%, é bom? Não, é bem baixo, eu diria, né? Aí você vê que em setembro de 2021 ela caiu para 20%. Talvez em virtude das várias situações que estamos vivendo como sociedade, os acontecimentos. Não pode abraçar, não Exato. pode apertar a mão das pessoas, é por É isso. interessante nas medições fica muito evidente essas situações que nós vivenciamos. Pouco ocitocina. E aí eu observei, e foi muito interessante descobrir, que no dia 1º de dezembro, esse nível subiu para 35%. Olha só. Em 20 de dezembro, ele já estava em 40%. Tô falando que o Natal traz isso? Hoje, ele está em 50%. Olha E a só. previsão até o Natal é que ele chegue em torno de 55%. Não entremos na ilusão que, em virtude do Natal, nós, como sociedade, vamos chegar aí perto dos 100%. Não tem, nós estamos ainda engatinhando nesse processo de mudança interior, de realmente atingirmos um patamar frequencial de mais alegria, de mais contentamento. Mas chegando a 55% é um número bastante significativo para a gente entender que no Natal esse índice sobe. Perfeito. E ele sobe em virtude não de um acontecimento externo, mas de uma escolha de mudança de cada um de nós. Nós escolhemos nos envolver no Natal. Veja que a gente falou até que é uma história que não tem nenhuma relação com algum acontecimento, com uma data específica, mas que nós criamos todo esse conceito de Natal e que ele é muito importante porque ele nos promove esse movimento de aumento frequencial energético, digamos assim. E nós não precisamos fazer nenhuma análise científica para sabermos que se eu estou mais amoroso, mais contente, né, e mais alegre, é óbvio que a minha vida será mais prazerosa, que a minha saúde será muito melhor, que as minhas relações melhorem em todos os aspectos. Os meus enfrentamentos. Que é isso que todos nós buscamos. Perfeito. Né? O que nós buscamos é justamente isso. Então o Natal ele tem essa característica, esses números para mim ficou muito evidente nesse sentido, de que nós podemos construir uma mudança frequencial para melhor, não só como um ser individual, mas como coletivo que nós somos, né? Uma sociedade que nós somos. E a grande pergunta é, por que não mantemos essa frequência por mais tempo? Então veja, quando uma sociedade ou alguém eleva a sua frequência, mas não consegue mantê-la, é natural que ela desça esse patamar. Então, se a gente for fazer análise depois do ano novo, nós vamos começar a ver um decréscimo desses valores. Porque nós não conseguimos manter como sociedade, não conseguimos manter essa frequência. E se nós conseguirmos manter essa frequência, por exemplo, por mais de 30 dias, 60 dias, você observar que depois para ela cair seria muito difícil. Porque ela perdurou por um certo tempo. Porque perdura por um certo tempo e muda os hábitos, que é um trabalho que eu sei como terapeuta, traz todo esse conceito. Então, é importante que cada um de nós procuremos, numa transformação, buscar mecanismos que a gente mantenha o maior tempo possível aquilo que nós queremos, para que aquilo passe a ser um hábito, algo natural em nossas vidas. Perfeito. Nós, como sociedade, que a gente fala tanto do avanço tecnológico, né? Nós devemos estar num patamar em que pudéssemos manter uma frequência muito mais alegre e positiva de forma mais permanente, né? E esse é o desafio. E eu achei isso brilhante, porque então não depende do outro, ou da sociedade, ou do momento, é da sua escolha, a sua parte como organismo dessa sociedade. Então é possível
você vivenciar o Natal o ano todo ou por mais tempo, desde que você escolha, se prontifique, tenha o autoconhecimento para ir cuidando do que te tira dessa frequência, né? Trabalhando esses pilares da alegria, do contentamento, né? Da amorosidade. Olha que incrível isso, o quanto você trabalha isso na sua vida, no seu dia a dia, ou qual é a sua ótica de mundo, você consegue ver o Natal em você todos os dias? Gente, no terceiro bloco, eu quero dicas. Então, se as pessoas que estão nos assistindo querem viver o Natal o ano inteiro, o Nelson vai dar pra gente dicas de como fazer isso. Fiquem aí, eu vou chamar os nossos apoiadores, a gente já volta. Está de volta, lembrando que todas as quintas-feiras, às 8 da noite, tem programa novo aqui no canal. Já deixa seu like, já compartilha e já se inscreva. Eu tô aqui falando sobre a magia do Natal com o Nelson Cunha e eu quero que nesse bloco ele passe pra gente, então, dicas de como vivenciar o Natal o ano todo. Eu tô amando esse programa, então, Nelson, revele pra gente o segredo. Como ter essas sensações o ano inteiro. Perfeito, Dani. Vamos dar algumas dicas aí para as pessoas. Que nós podemos fazer, né? Aí eu com os braços aqui, ó. Até falando em Natal é interessante, porque até a figura do Papai Noel, ela surgiu porque um bispo turco chamado São Nicolau, São Nicolau, ele tinha o hábito de colocar moedas nas lareiras das pessoas pobres. E na época aquilo foi considerado um negócio interessante, chamou a atenção de muitas pessoas e passou a ser um hábito, que foi introduzida a imagem, né, a ideia, o conceito Papai Noel. Não é do Polo Norte. Não é, Papai Noel nunca esteve no Polo Norte. Aqui é uma verdade que não sabíamos. Mas veja, são conceitos bastante interessantes que vão agregando, criando toda uma história. Mas o que é importante, nós percebemos esse conceito, né? Que quando você instiga, estimula as pessoas com esse olhar de maior unidade, maior respeito, de agregar o outro, de trazer, de acalentar, isso contagia as pessoas. Então, para que a gente possa entender, toda vez que nós estamos próximos de alguém que tem uma frequência elevada, é mais fácil ela fazer com que a nossa frequência eleve do que eu fazer a frequência dela baixar. Isso é comprovado no riso. Isso é comprovado cientificamente. Quando eu dou risada, alguém sorri também. Perfeito. Toda frequência harmoniosa, ela tem a tendência de harmonizar o que está em desarmonia. Perfeito. Então, se nós conseguimos manter uma frequência elevada, a gente não só traz melhorias para nós, para o nosso corpo físico, celular, metabolismo, como a gente também consegue contagiar as pessoas que estão próximas. Perfeito. Então nós temos a chave, a solução para muitas coisas nas nossas mãos. Perfeito. E a origem está dentro de cada um de nós. Então uma questão muito importante, eu vou trazer aqui uma dica aqui, que é talvez interessante, é que nós passemos a observar melhor o que nós sentimos diante das coisas. Então, pegando o exemplo do Natal, se nesse Natal você tiver a oportunidade de estar reunido com a tua família, com as pessoas que você ama, e realmente estiver tendo uma sensação muito agradável, observe essa sensação. Observe essa sensação e ancore essa sensação em você. Uma dica como ancorar isso, você imagina a sensação e aperta algum ponto do teu corpo. Okay. Por exemplo, a mão, pega a mão esquerda, aperta ela até sentir o aperto e ancore esse pensamento, que é um pensamento de alta frequência. Perfeito. E aí o que você pode fazer todo momento durante o ano, que você sinta que não esteja bem, pega aquele ponto, aperte ele, que automaticamente, não só a tua mente, mas o teu corpo, ele vai ativar aquela sensação, aquela frequência daquele momento. Legal. E se nós pudéssemos ter um equipamento e medir isso, nós íamos perceber claramente o aumento da frequência. Perfeito. Então isso é uma dica que eu dou aqui para vocês, que nós criemos esse hábito de toda vez que a gente estiver num momento que realmente estejamos com uma certa satisfação,
uma alegria que a gente sente que é algo verdadeiro, observe aquilo e ancore isso em você. E mapear também. O que eu estou pensando naquele momento que está fazendo eu me sentir assim? Perfeito. Legal. É interessante, anotou? Tem mais dica, Nelson? Então, eu observo também que tem muitas pessoas que não têm um hábito de comemorar Natal. Tá bom. E aí essa dica aqui vai valer de quem então, né? Ela não tem hábito de comemorar, já tem todo um conceito histórico que não valoriza o Natal. Mas com certeza, todos nós em algum momento temos algum momento em nossas vidas que foi feliz, que foi algo digno, que você tem vontade de voltar nele. Perfeito. Então, ancore esse momento. Volte lá nesse momento, faça um ancoramento, fique o maior tempo possível ali, vivenciando, sentindo e ancorando isso em você. A gente não tem costume de fazer isso, reviver coisas boas, a gente só revive coisas ruins, né? Pois é. E só se nutre, e muitas vezes, não escolha de coisas que não ajudam a ter esses sentimentos, né? A gente tem que prestar atenção no que a gente nutre a nossa mente, o que a gente vê, o que a gente ouve, que ambientes que a gente frequenta, enfim. É interessante. Então, aí você trouxe um isso. conceito muito interessante, Dani, porque nós como sociedade somos ensinados a sempre olhar aquilo que não queremos. Eu sempre olho aquilo que eu quero corrigir, ao invés de olhar aquilo que eu quero manter em minha vida. Perfeito. Desde pequeno, quando a professora corrigia nossas provas, ela punha um sinal vermelho e caneta vermelha naquilo que estava errado. E o certo era a caneta azul, disfarçado. Então a gente sempre aprendeu a observar o que não queremos. Só que energeticamente, vibracionalmente, nós como seres criadores que somos, a gente manifesta aquilo que mais focamos. Então dar mais atenção para o que eu não quero, eu estou dando mais energia de manifestação para aquilo. Da falta, da escassez, e esse da é o dor. grande lance, né? Tá tudo errado aí, então. Então, olha só que interessante. Perceber o que você está sentindo, mapear isso, buscar isso. A gente esquece, Nelson, que nós somos um organismo, parte do todo. Então, a sua função, a tua escolha ajuda o todo. E a tua escolha aí, que vai para um outro caminho, também não contribui. Então, nós somos corresponsáveis desse todo. Então, é possível viver Natal o ano todo, desde que a gente preste atenção e faça outras escolhas, né? Aproveitando o gancho, veio uma ideia que agora todo mundo tem o hábito de fazer uma cartinha. Muitas pessoas têm o hábito de fazer a cartinha para Papai Noel e fazendo desejos. Então, ao invés de pedir simplesmente um objeto, alguma coisa que de repente você tem aquela sensação de carência, pede mais clareza, mais amorosidade na sua vida, mais consciência do que está à sua volta, porque isso trará solução para todo o resto. Mais sabedoria, eu poderia dizer, Sim. Nelson. Gente, eu amei esse papo com o Nelson, eu ficaria conversando com você aqui horas, falando sobre isso, trazendo dicas, trazendo um aprimoramento pessoal. Eu sou muito feliz de encontrar pessoas como você, ter uma amizade com pessoas como o Nelson, porque realmente e efetivamente você se lapida para cuidar das pessoas, para trazer essa clareza para esse mundo. E eu faço votos de Natal e de todo ano que você continue inspirando pessoas e trazendo e manifestando essa alegria que você traz. Eu espero que você que esteja nos assistindo tenha aí absorvido essas informações com muito carinho e leve adiante, transborde isso. Então leve esse programa adiante para quem você entende que precisa dessa mensagem. E para fechar com chave de ouro aqui, eu queria, Nelson, que você dissesse pra gente se o seu legado interno, o que você faz nesse mundo, pudesse ficar no outdoor inspirando pessoas, que frase iria para esse outdoor? Poxa vida! Olha, eu sou muito de coisas mais curtas possíveis, né? Mas que realmente starte alguma coisa nas pessoas. Então eu gostaria de colocar uma frase muito pequenininha lá. E talvez a frase que eu colocaria lá é o seguinte: você é muito mais do que você pensa que é. Então, cada um de nós temos um potencial espetacular, nós somos uma própria parte da divindade, podemos dizer assim, e não erramos ao falar isso. E nós trazemos conosco uma capacidade transformadora absurda. E nós, como sociedade, até aproveitando aqui, não sei se dá tempo, Dani, quando eu penso de uma forma positiva, eu estou gerando uma energia. Mas o que acontece é o seguinte: quando duas pessoas estão juntas pensando naquilo, não é 1 mais 1 igual a 2. Isso é algo exponencial. Alguns falam que é elevado ao quadrado, outros falam que é elevado ao cubo. Uau! Então, 3 pessoas pensando não equivale a 3, mas equivale a 9. Uau! Né? Então, quanto mais pessoas se unem numa frequência, numa intenção positiva e alegre, maior é o efeito daquilo. Então, que cada um de nós, como sociedade, possamos nos unir, conscientes desse potencial que nós possuímos e que podemos realmente, está em nossas mãos uma mudança planetária até. Eu faço votos que isso aconteça. Cedo ou tarde acontecerá. Eu acho que não tem outro caminho. Agora, se vai ser logo ou mais tarde, depende de cada um de nós. Exato.
querido, muito obrigada por estar aqui. Eu espero que vocês tenham amado assim como eu e que seu Natal seja repleto dessas coisas maravilhosas que foram faladas aqui. Que você viva momentos de harmonia e alegria com a sua família e que no próximo programa você, assim como eu, esteja aí curtindo Insights com Dani Dutti. Um grande beijo.